Bom dia, pessoal da turma NB. Eu sou o professor José Edmilson, podem me chamar de professor Edmilson. Hoje a nossa aula é sobre de história da educação, é sobre a educação na Grécia Antiga, os antigos gregos, né? Então, as principais características assim da educação oriental era predominantemente religiosa e tentava reproduzir e conservar o passado mediante a supressão da individualidade. Os métodos de ensino eram memorísticos, ou seja, memorizar era a forma de aprender. Os fatos sociais, políticos, econômicos da época influenciaram a educação, propiciando um florescimento, o surgimento de culturas jamais vistas anteriormente. A introdução de novidades como a escrita, a moeda, a lei, o surgimento da polis, ou seja, o surgimento da cidade-estado, transformaram a visão que o homem tem de si. A descoberta da individualidade liberta o homem dos desígnios divinos e o torna capaz de construir o seu próprio caminho. Então, a descoberta da liberdade faz com que o homem seja capaz de construir o seu próprio caminho e, no debate público, de gerir os destinos comuns da cidade. Com a culminação da nova organização política, a polis, aparecerão concomitantemente os filósofos educadores. É com os gregos que a escola se configurará tal como a conhecemos hoje. E os primeiros educadores surgiram com os sofistas mestres ambulantes, os quais mais tarde agruparam os alunos e formaram as primeiras escolas de retórica. Então, os sofistas criaram as primeiras escolas de retórica, ensinavam a arte de discutir, de falar, como um meio de vencer na política ou na advocacia. Então, a arte de falar como meio de vencer na política e na advocacia, os sofistas. O ideal educativo não era a virtude, mas a habilidade. Céticos, uma vez que não acreditavam na existência de uma verdade objetiva. Individualistas e utilitaristas. Essa mentalidade não agradava a seus contemporâneos e por isso não gozava de boa reputação como educadores. Então, os sofistas não tinham boa reputação como educadores. Surge um filósofo preocupado com o conhecimento da verdade e do bem, Sócrates. Ele afirmava que a obrigação que o homem deve assumir é de conhecer a si mesmo. Então, Sócrates, preocupado com a verdade e do bem, ele afirmava que a obrigação do homem deve assumir é a de conhecer a si mesmo. O ideal educativo era a felicidade humana, que só poderia ser alcançada pela prática da virtude, ou mesmo que sabedoria. Sócrates se utilizava da maiêutica, em grego significa parto, método que consistia em duas partes. A primeira, a ironia, em grego significa perguntar, que é destrutiva, pois conclui pela descoberta da própria ignorância, destruindo certos conceitos. A segunda, dar à luz a maiêutica, propriamente dita, é o dar à luz novas ideias. É, portanto, construtiva, e assim, através de seu famoso preceito, conhece-te a ti mesmo, poderá o indivíduo chegar à sabedoria, o que vale dizer, a virtude e a felicidade. Acompanhando seu mestre Platão discorre pelo mundo das ideias, o mundo inteligível, que só é alcançado pelo conhecimento, e o mundo sensível, o mundo dos sentidos, das aparências e dos erros. Platão. Você se lembra do mito da caverna? É bem conhecida essa história, o mito da caverna. Se não se lembra, procure conhecer esta preciosa escrita por Platão. Platão, lendo o capítulo Deixando para trás as trevas da caverna, deixando para trás as trevas da caverna,
do livro O Mundo de Sofia, de Gardner, que consta na bibliografia indicada para nosso curso aqui de História da Educação. Platão idealizou suas teorias educacionais através dessa filosofia. A sua pedagogia era aristocrática, pois fazia a educação um privilégio de duas classes, a dos racionais e a dos sentimentais. Então estamos falando de Platão, os racionais e dos sentimentais. É função da educação determinar o que cada indivíduo está apto por natureza a fazer, e então prepará-lo para este serviço. Platão expõe sua filosofia no livro A República, o mais importante tratado de educação. A República, o livro do Platão. O fim da educação para Platão é a formação do homem moral, é o meio é a educação do Estado, na medida em que este representa a ideia de justiça. O Estado não é, pois, fim em si, antes meio de realizar a justiça, e a educação conforme a justiça. Então, o Estado é o meio de realizar a justiça e a educação, para Platão. A finalidade da educação para Sócrates, tanto quanto para Platão, era o conhecimento, enquanto que para Aristóteles a virtude estava na conquista da felicidade ou do bem. Ele procurava a verdade nos fatos objetivos da natureza e da vida social, tanto quanto na alma do homem. Bom, Aristóteles afirmava que todos os cidadãos têm de participar igualmente da educação, embora os escravos e os artífices não possam conquistar a cidadania. Então, escravos e artífices, né, os artesãos, estão fora da cidadania. E por meio das atividades práticas e teóricas, chegariam aos objetivos puramente intelectuais, seguidamente ao sacerdócio. Assim, a vida prática se transformaria na vida especulativa, a vida perfeita. Resumindo então aqui os principais tópicos dessa aula. Os objetivos da educação espartana, a educação na cidade de Esparta, eram militaristas, uma cidade voltada para a guerra, formar guerreiros. Então eram militaristas e estatais, devido às guerras constantes. A princípio, Atenas assemelhava-se a Esparta, mas com as transformações ocorridas pelo governo de Péricles, passaram de estatais para atividades individuais. Foram introduzidas novas disciplinas e apareceram os sofistas, pregando o ceticismo, o individualismo e o utilitarismo. Após os sofistas, surge então Sócrates, desenvolvendo suas teorias educacionais através do método maiêutico, e Platão, prosseguindo as ideias de seu mestre, através do método dialético. Finalmente, surgirá Aristóteles, afirmando que a finalidade da educação é o bem moral, no que consiste a felicidade, a plenitude da realização do humano no homem. Então, a felicidade, né, para Aristóteles, é o fim último da educação. Pessoal, muito obrigado por terem me escutado até aqui. Forte abraço, saúde para todos. Tudo de bom, então, para vocês aí. Obrigado.